Então, pessoal, eu resolvi fazer hoje um novo vídeo porque tem havido uma demanda no consultório a respeito de tentativa de suicídio. E quero, inclusive, nesse vídeo, colocar uma situação concreta de como que é o método que eu utilizo para lidar com a prevenção de suicídio. Então, essa pessoa, eu vou dar o nome de José, mas é um nome fictício. Então, o José, ele veio ao meu consultório e quando ele se apresentou e se sentou, é de praxe, a gente perguntar qual é a motivação, o que está te trazendo aqui ao meu consultório. E ele me contou, que essa esposa dele resolveu deixá-lo. Acho que teve outra pessoa que a encantou tanto que ela resolveu deixá-lo e ele ficou sozinho, com o filho dele, que na época tinha 5 anos. E então ele disse para mim que ele estava pensando ultimamente muito em suicidar. E era muito simples para ele, porque ele trabalhava na ponte rolante da empresa, e lá nessa ponte rolante, ele era quem transportava o aço líquido que saía do forno, para o local onde se colocava esse aço nas lingoteiras, fazendo lingotes, que depois seriam transformados em barras, em chapas e trilhos e etc. Mas então ele tinha aquele aço líquido à disposição dele várias vezes, até por dia. Às vezes tinha 3, 4 corridas de aço por dia, e ele pegava, com a ponte rolante, tinha uma panela muito especial, ele pegava o aço lá na boca do forno para levar até o local, como eu disse, a plataforma de lingotamento. E muitas vezes ele pensou em abrir a janelinha, e pular dentro da panela de aço quente. E ele estava tendo ímpeto de fazer isso, como se tivesse uma voz que falava com ele: acaba com esse sofrimento, isso está muito ruim para você pode acabar com isso em 1 minuto, é só dar um pulo ali dentro da panela e pronto, está acabado. Ele, antes de fazê-lo, evidentemente, com certeza tinha outras partes do subconsciente que o barravam. Mas então ele, ouvindo a parte que não apoiava, ele foi ao serviço médico da empresa. E chegou lá, contou o drama dele e disse: olha, eu estou precisando de ajuda porque isso, e como vocês sabem, eu trabalho com o transporte do aço líquido na ponte rolante, e isso para mim seria muito fácil dar cabo da minha vida, mas eu resolvi vir aqui. Eu tenho uma criança de 5 anos, minha mulher me largou e me deixou com a criança de 5 anos. E isso também foi um dos motivos que eu resolvi vir aqui, porque na verdade eu estava com vontade mesmo de terminar com tudo. Mas o psicólogo, acho que foi o psiquiatra da empresa, que falou com ele, e depois de medicá-lo e dar algumas diretrizes, deu 60 dias de licença. Olha, você precisa se tratar, eu vou te dar 2 meses para você fazer isso. Você precisa de se cuidar e não de fazer essa besteira. Eu vou te dar aqui o nome para você procurar. E esse psiquiatra, ele me conhecia, então ele deu o meu endereço e pediu: procura o Salazar, vai lá. E ele veio. Bom, aqui então é que começa a história da minha relação com ele. Eu perguntei: rapaz, o que é que você pensa em fazer quando você está no trabalho, sentado lá na cabine da ponte rolante? E ele confirmou: eu penso em abrir a portinhola e pular dentro da panela, que praticamente fica abaixo de mim enquanto eu estou fazendo o transporte. Eu pedi a ele para supor que aquela historinha que
que se passava na cabeça dele quando ele estava trabalhando, que aquilo fosse vivido aqui na minha frente, no consultório, como se fosse um sonho. Imagine que você está sonhando que está na sua ponte rolante com a panela de aço a 1560 graus aproximadamente, à sua disposição para você poder fazer isso que a vozinha dentro da sua cabeça está sugerindo. Aí perguntei, como que a vozinha fala? Fala, pula e acabe logo com esse sofrimento. Eu falei, olha, eu vou te surpreender, mas o que eu vou fazer coro com essa vozinha. Eu vou dizer para você fazer exatamente isso. Pular, abrir a portinhola, tudo da imaginação, como se fosse o sonho que você está criando aqui dentro do meu consultório. Abre a janelinha e pule. Não é isso que você quer? Aí ele ficou muito surpreendido, porque eu vi um profissional dizer, né, para ele fazer aquilo que todos estavam dizendo, não faça, não faça, não faça, não faça. E eu disse, não, aqui no meu consultório você pode fazer. Olha, aí preparamos o terreno, né, com um pouquinho de induções, etc. E ele então ficou pronto para pular lá dentro da panela e acabar com tudo. Aí então, tudo contado assim, eu estou sentado, ele falando, eu estou sentado na cabine, estou comandando a ponte rolante e agora estou, né, transportando o aço quente de uma plataforma para outra, a plataforma dos fornos para a plataforma do ligotamento. E a minha vontade é dar uma paradinha aqui no meio e abrir a portiola e pular. Eu falei, então você, por favor, pule. Ele ficou muito surpreendido com aquilo, mas eu expliquei isso aqui é o que você vai fazer dentro da sua fantasia, que na verdade a sua imaginação já cria isso o tempo todo. O que vai acontecer aqui agora é que você vai somar à imaginação a ideia do sonho e a consumação dele. Então ele pulou. Quando ele disse, pulei, eu falei assim, e agora? O que acontece? Ele fala, agora eu morri. Eu falo, mas e como é que você sabe que você morreu? Aí é que ele me diz assim, que ele está vendo uma fumacinha saindo na superfície do aço, e na superfície do aço, e ele pensa, é o meu corpo que se queimou todo e transformou naquilo, uma fumacinha. Então, veja bem, ó, agora é que a técnica começa a funcionar mesmo. Ó. Como é que você sabe que você morreu e que aquela fumacinha é sua? Aí ele diz, porque eu pulei. Eu falei, mas me conta aqui, de onde é que você está tendo essa visão? Você, para poder ver isso, você está onde? Você está no alto, assim de cima, do lado de cima da panela, ou você está à esquerda, ou está à direita? Me conta a sua posição. Ele falou, parece que eu estou flutuando sobre a panela. E aí eu digo, bom, se você está flutuando, é muito interessante isso, né? Esse você que está flutuando não tem peso, não é isso? Não tem peso. E me conta uma coisa, se não tem peso, então você pode flutuar para mais alto, pode subir um pouco mais? E ele disse, eu não tinha pensado nisso, mas posso. Eu falei, então aproveite e suba, deixa essa panela aqui, né, ou a ponte rolante, o que for, e suba, porque você vai realizar um sonho muito comum às pessoas quando são criancinhas pequenas, e é bem provável que você tenha tido esse sonho também, que é o sonho de voar, ou de se libertar totalmente, né, dos seus afazeres, das suas obrigações, que no caso da criança é ir para a escola, é fazer dever de casa, obedecer a mamãe, obedecer a papai, fazer as coisas que a professora quer. Então as crianças às vezes sonham, eu estou falando de experiência própria, que seria tão bom se a gente fosse um pássaro e pudesse voar livremente, como a gente está vendo agora, os pássaros voando, e sem ter que ir para a escola, né, sem ter que fazer obrigações.
Aí então ele falou, essa ideia é muito interessante, e foi subindo. Eu pedi ele para ir subindo, ele foi subindo. Daqui a pouco, eu perguntei, a que altura você está agora? Ele falou, estou tão alto que eu estou vendo a cidade, lá de cima, aqui de cima, né? Porque é tudo no presente. Quando ele entrava numa de futuro ou passado, eu trazia ele de volta para o presente. Então, é aqui de cima e eu estou vendo a cidade. Eu falei, continue flutuando, subindo e vá mais alto. Quero que você vá mais alto, mais para o alto, mais para cima, até que você esteja sobre as nuvens. Aí ele foi e falou, agora já estou. Sobre as nuvens, eu disse, ele disse, sobre as nuvens. Eu falei, aí é dia ou é noite, esse espaço onde você está agora? Ele falou, é dia. Então procure o sol, foi o que eu falei, procure o sol e me conta a hora que você encontrá-lo. Ele falou, mas eu já estou vendo, ele parece que está nascendo, que eu estou vendo ele lá no horizonte. E aos pouquinhos ele vai subindo. Então é amanhecer, você está vendo o sol quando ele está surgindo, amanhecendo. Deixa ele vir para ficar mais alto e mais próximo de você, né? Quer dizer, mais a pino. E observe como você recebe os milhares de raios solares, né, que são dirigidos a você. Porque você aí agora, você está recebendo a luz do sol e você sabe que são milhões, trilhões talvez de raios que vêm na sua direção. E ele falou, ótimo, eu estou gostando muito. A fisionomia dele começou a se transformar, enquanto ele recebia aqueles raios que eu usei também para fazer a metáfora da concepção. Eu digo, é semelhante ao momento em que você foi concebido, em que também milhares de espermatozoides, sob a forma de raios, chegavam até o óvulo, que estava pronto lá, esperando para haver a fecundação. Isso todos nós passamos por essa experiência, eu disse para ele. E ele começou a ficar cada vez mais relaxado e mais assim, demonstrando que estava se sentindo bem. Embora eu não perguntasse, né, como você se sente, mas ele demonstrava com a fisionomia dele que ele estava se sentindo bem com essa ideia. Então, quando ele já estava bem alto, né, bem acima das nuvens, e os raios chegando, e tendo compreendido que ele era como o óvulo que estava sendo fecundado por esses raios, aí então eu falei, mas você inteiro não é só o óvulo, você inteiro é a união, né, do espermatozoide no óvulo, que é assim que o óvulo deixa de ser óvulo e passa a ser ovo, e o espermatozoide também perde a sua identidade para contribuir com isso. E ele, compreendendo tudo isso, foi muito fácil entender que nós estávamos vivendo, metaforicamente, o momento da concepção dele. E aí, para que ele não ficasse experimentando só o receptor, quer dizer, só a parte feminina, que é o óvulo, recebendo os raios, eu pedi a ele para imaginar que um feixe de raios solares se transformavam num veículo e esse veículo se dispunha a levá-lo agora, ia levá-lo até o núcleo do Sol. Que a minha intenção é que ele vivenciasse os dois lados, tanto o lado que recebe, né, no caso o óvulo, na concepção, quanto o que doa, que no caso é o espermatozoide. E ao chegar, né, ao núcleo do Sol, eu pedi a ele que entrasse para lá, que ele não tinha nenhum perigo de se queimar. O que poderia se queimar, que era o corpo, tinha ficado lá na panela. Então aí ele entrou e se transformou. A minha sugestão é que ele se deixasse transformar em luz também, para ser como o Sol. E a vivência dele nessa hora foi assim, uma coisa de êxtase, porque eu não perguntei, mas o que eu via no rosto dele estampado era isso. E ele disse que realmente ele estava se sentindo maravilhosamente bem e que ele se sentia luz, como luz. Eu falei, você sente como luz, então veja como você pode mandar luz e os seus raios, né, que agora você é, como o Sol, você faz parte do Sol, mandar os seus raios de luz para lá para a Terra, para as pessoas e coisas que você acha que
precisam de luz. Aí ele disse, mandou para a mãe, mandou para o filhinho dele, mandou luz também para as pessoas do trabalho, e finalmente ele não se lembrava de mandar luz para a mãe do filho dele, que era a mulher que eu tinha abandonado. E eu então sugeri que ele mandasse. Foi um pouquinho mais difícil, mas eu falei, mas você é luz, olha bem, o sol, ele não faz distinção, ele entra na casa de rico, de pobre, de pecadores, de pessoas boas, de pessoas más, você agora é o sol, então é para todos. Aí ele resolveu, mas então aí eu tenho que perdoá-la. Eu falei, olha, perdoar, você falou a palavra-chave, perdoar é a suprema arte da libertação. Se você achar que pode perdoá-la agora, perdoe, porque primeiro eu quero que você mande luz para ela, mas já que você trouxe à tona a ideia do perdão, perdoe-a. Você não precisa ir à presença dela nunca, né? Olha a distância que você está. Mas você pode mandar o perdão daqui mesmo, do sol, você é sol. E ele aceitou a ideia e perdoou. Aí eu pedi, agora eu quero que você mande luz para outras pessoas, inimigos, amigos, e todo mundo, enquanto você se prepara para voltar. E disse para ele, o veículo formado pelos raios solares que te levaram até o Sol está pronto para levar você de volta. Aí ele então entra no veículo, né, imaginariamente, como um sonho mesmo, assim, bem sonhado, mas com a parte consciente envolvida. Porque quando a gente está sonhando à noite, a parte consciente nem sempre está envolvida, porque ela dorme. Quem está em movimento é a parte subconsciente. Então, com a parte consciente envolvida, ele estava vivenciando um sonho, né, assim, em toda a sua inteireza, em toda a sua plenitude. E como o rosto dele demonstrava que ele estava muito feliz, muito bem, então era hora de trazê-lo de volta. O veículo, então, ele se acomoda no veículo, o traz de volta até o ponto onde ele flutuava sobre as nuvens, aquela parte feminina flutuava e recebia o sol. Então aí eu fiz com que ele, sendo agora o sol, ele na velocidade com que ele respirava, ele ora se identificava com quem recebia, que era a parte que estava flutuando o óvulo, né? E ora com a parte que doava. E assim ele ia e via, sabe? Recebendo e doando, recebendo e doando, recebendo e doando, se aproximando. E nesse momento eu fiz com que as duas mãos dele se tocassem como fundindo as duas partes, que é protótipo, né? É o modelo da concepção. Uma vez que as duas mãos se juntaram e ele entendeu isso, pedi para ele levar a mão até o peito e integrar essa consciência em todo o ser dele mesmo, que naquele momento estava pronto para voltar à Terra, né, descer, porque ele estava naquela altura, nessa altura ele estava sobre as nuvens, mas ele já não era as duas partes separadas, já estava integrada a parte feminina com a parte masculina. Então a concepção estava absolutamente correta, como a gente na psicologia transpessoal fazia. E ele então foi convidado a descer agora, sempre sobre a forma de luz ainda, mas só que uma luz agora concretando, né, os dois lados, e ele descesse, e quando ele chega na superfície, aqui na Terra de novo, eu clico o meu dedo polegar, assim, o indicador, aliás, no alto da cabeça dele, e falo, eu quero que você entre sob a forma de luz aqui nesse corpo, por esse ponto. Aí ele faz isso, e um dos questionamentos que eu imaginei que ia acontecer é que ele ia falar, mas esse corpo não existe, né? Que ele foi consumido, né, dentro do aço quente. Eu falei, mas aconteceu uma coisa que você não percebeu, que quando você pulou, você estava tão afobado e tão ansioso para terminar tudo, que você pulou um pouco fora da panela, você não
foi consumido pelo ácido porque você caiu ao lado e desmaiou. Então o que estava acontecendo é que o seu corpo está ali e é por isso que você pode entrar nele agora. E ele entra e devolve, como se fosse a alma entrando no corpo, porque a luz que ele trazia era muito intensa. E eu fiz essa fantasia de que poderia ser semelhante a ele ganhando a alma. Não sei se a alma entra no corpo nessa hora, mas ficou muito bem para ele, porque eu pedi: preencha o corpo com essa energia iluminada que você está trazendo. E depois que acabou de preencher, eu falei: agora fecha o ponto da entrada, que é na altura da moleira. Para quando a gente é criança, né, tem uma parte que é uma abertura. E eu falei: agora fecha, que é para que não haja nenhuma possibilidade, né, de você perder essa energia que você trouxe agora para o seu corpo. E isso é um momento, então, muito incrível, em que ele está entrando num processo de gestação, porque a concepção foi completada e agora é preciso que haja um tempo de gestação para que ele se conceba como essa nova pessoa a partir dessa experiência que ele acabou de ter aqui. Durou um pouquinho mais do que uma hora, que é justamente o tempo que eu reservo para cada sessão, mas essa foi uma sessão especial e durou um pouquinho mais, e ele saiu, foi embora. Pedi que ele desse notícias, no primeiro, segundo dia até ele deu, depois sumiu. Eu não o vi mais. E eu queria que ele voltasse para a gente fazer uma continuação, uma segunda, uma terceira sessão. Ele não voltou, mas aconteceu uma coisa muito interessante, que de vez em quando eu me lembrando, né, dele, e tentava entrar em contato por telefone, mas geralmente ou ele estava ocupado ou estava trabalhando, havia dificuldade para que esse contato acontecesse. Até que um dia, depois de passado já algum tempo, eu estava no BH Shopping, aqui de Belo Horizonte, quando eu vi uma voz falando o meu nome: Salazar, é o doutor Salazar? Aí eu procurei, né, no meio daquela multidão, tinha muita gente no shopping, e uma pessoa levantava a mão e falava: aqui, sou eu fui seu cliente. Aí nós fomos nos aproximando e ele falou: não está lembrando de mim? Eu sou o José, lembra que você me atendeu? Eu trabalhava ainda não trabalho, eu na empresa, né, de metalurgia, e eu estava tendo ideias de suicídio, e eu fui, né, indicado pelo meu psiquiatra para procurá-lo. E você fez aquela sessão comigo, que foi? E foi assim, realmente, o meu renascimento. Olha, a partir daquilo, a minha vida tomou outro rumo. E eu jamais pensei, depois daquilo, em tirar minha vida de novo. E minha vida agora era para trabalhar e educar meu filho. Mas finalmente apareceu uma pessoa, e aí ele me apresentou a nova esposa, né? Ele tinha se casado e estava, segundo ele, muito feliz. Como eu disse, eu não quero fazer esse vídeo muito grande, e eu vou então encerrar agora, mas dizer a você que essa foi uma terapia de uma única sessão. Eu tive muitas terapias de sessão única, mas essa foi, assim, a mais marcante para mim. Muito incrível mesmo o fato de ele não ter precisado mais de procurar ajuda.